BMC News. BMC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023 e estamos ao vivo com todas as tardes a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E nesse momento, 4 horas então em ponto, vamos dar uma olhada como estão os mercados no Brasil e no mundo. Ibovespa volta a cair, menos 1,14%, 116.720 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que está assim prestes a fechar o seu 10º pregão consecutivo de queda, algo que não acontecia há quase 30 anos, 10 pregões consecutivos no território negativo para o Ibovespa. Vamos dar uma olhada aqui, a pior ação do dia hoje é a Yudux, que perde 13,17% nesse momento, seguida pela Petz, 6,39%, Lojas Renner perde 6,05%. A melhor do dia é a Alpargatas, que sobe 1,51%, seguida pela Copel, sobe 1,48% e a Localweb 1,26%. O dólar, por sua vez, volta a subir 1% redondinho, e 1,12, aliás, nesse momento, está em R$ 4,96. Petrobras cai 0,20%, R$ 30,50, e a Vale cai 2,88%, R$ 62,04. E para entender melhor o que está movimentando as cotações de Vale e Petrobras, chamo como todas as tardes minha parceira de bancada, Isabela Takaki. Muito boa tarde. Como estão os mercados lá fora, petróleo e minério de ferro? Olá, muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos começar então com os principais índices europeus que fecharam a sessão de maneira mista, com investidores na Europa se equilibrando ali entre as notícias preocupantes do setor imobiliário da China, com risco de calote da Country Garden, ali uma das maiores incorporadoras chinesas, que coloca ali de sobreaviso a economia local como um todo. Temos então o FTSE no Reino Unido com queda de 0,24% aos 7.505 pontos. DAX na Alemanha fechou com alta de 0,45% aos 15.903 pontos. Agora a CAC na França fechou com alta também de 0,12% aos 7.348 pontos. Agora a gente vai lá para os Estados Unidos, porque as bolsas de Nova York seguem ainda sem uma direção única nesta tarde de segunda-feira. A Nasdaq que lidera os ganhos ali, puxado pelo salto da Nvidia, depois de o Morgan Stanley ele nomear a ação como top pick. As techs ali acabaram pesando a alta dos juros nos treasuries, que respondem hoje às notícias de mais de uma rodada ali de aumento de preços dos combustíveis dos Estados Unidos. O temor é que o cenário prejudique o combate à inflação lá nos Estados Unidos e incentive o Federal Reserve a manter os juros altos por mais tempo. Vamos ver então como estão operando as principais bolsas de Nova York. Dow Jones com queda de 0,12%, S&P 500 com alta de 0,33% e Nasdaq agora operando com alta também de 0,73%. Bom, petróleo Brent neste momento e cotação com queda aí de 0,74% aos $86,17. Agora o preço do minério de ferro fechou com alta, uma leve alta de 0,07% lá no Porto de Dalian aos 728 yuans, 728,50 yuans, Carlos. É isso aí, então vamos voltar aqui para o Brasil para falar de Petrobras, porque a diretoria da Petrobras está considerando um possível aumento nos preços dos combustíveis e um aumento pode acontecer ainda nesta semana. Segundo o jornal o Globo, o presidente da estatal petrolífera, Jean Paul Prats, teria sido contratado pela Agência Nacional de Petróleo para discutir a questão dos reajustes. E embora a expectativa seja por um aumento mais moderado, a variação na cotação do barril de petróleo tipo Brent
impactou os resultados no segundo trimestre de 2023, acabando com um lucro líquido de 28,8 bilhões de reais. Isso significa uma queda de 24,6% em relação ao primeiro trimestre do ano. Então temos a Petrobras, que nesse momento está em queda e continua vários dias em território negativo. Petrobras que está terminando o pregão com uma queda de 0,20%, mesmo mantendo os R$ 30,50. Bom, e falando sobre preços de combustível, a defasagem média do diesel comercializado no mercado interno apresenta uma defasagem média de 28%, conforme mostrou ali um levantamento da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, nesta segunda-feira. Os preços da gasolina, por sua vez, estão 27% abaixo da paridade internacional. Essa 11ª apuração consecutiva com os dois combustíveis apresentando níveis abaixo da paridade em mais de 20%. E segundo a própria ABICOM, para equiparar os preços hoje, a Petrobras precisaria aumentar o litro da gasolina em 90 centavos por litro, enquanto necessitaria ali subir o diesel em R$ 1,18 o litro. O presidente da petroleira, Jean Paul Prats, disse para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP, que a diretoria está conversando sobre a possibilidade de reajustar os combustíveis em breve. O setor aposta que o reajuste seja anunciado ainda nesta semana. E ainda falando de Petrobras, a estatal petrolífera enviou um comunicado ao mercado nesta segunda, reafirmando que está realizando uma due diligence na Braskem para um eventual exercício de tag-along ou direito de preferência, ou seja, a Petrobras poderia vender parte da sua participação, ou totalmente a sua participação, se alguém quisesse comprar a participação da antiga Odebrecht, a Novonor, na Braskem, ou eventualmente ela poderia exercer o direito de preferência, ou seja, adquirir a participação da Novonor na Braskem. Segundo a Petrobras, abre aspas, vale destacar que não houve decisão da diretoria executiva ou do conselho de administração em relação ao desinvestimento, ao aumento de participação na Braskem, sendo esta apenas uma etapa necessária para a análise e eventual exercício dos direitos previstos no acordo de acionistas. Esta informação divulgada pela Petrobras na sua nota ao mercado. Agora a gente fala de temporada de resultados. A Embraer apresentou lucro líquido de 279,3 milhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA também melhorou, alcançando ali 592 milhões de reais, revertendo a um resultado negativo. A receita líquida cresceu 26%, atingindo 6,359 bilhões de reais. No entanto, o acumulado do ano registrou um prejuízo de 187,6 milhões de reais. Neste momento, o Embraer cai aí 2,22% aos R$ 18,05 o papel. E falando sempre de Embraer, com os lotes praticamente tomados para 2024 e 2025, a Embraer vai elevar em 20% a produção de jatos neste ano e prevê repetir esse ritmo de crescimento também no ano que vem. A empresa informou a decisão de aumentar então a produção. O presidente da Embraer, o Francisco Gomes Neto, salientou como nesse cenário o desafio na cadeia de suprimentos é duplicado, ou seja, assegurar o fornecimento de peças em maior volume, ao mesmo tempo que se busca corrigir os gargalos que têm levado a atrasos na entrega de aviões. Segundo ele, abre aspas, alguns fornecedores ainda estão com entregas em atraso e também por isso cerca de 60% das entregas de aviões do ano vão acontecer no segundo semestre, fecha aspas. Agora, com várias campanhas de vendas que estão atualmente em curso, a Embraer poderá anunciar novas encomendas, em particular na aviação comercial e no setor de defesa, até o final do ano. Na executiva, a carteira de pedidos atuais de mais 4 bilhões de dólares já é a maior da história. Segundo o presidente da Embraer, nunca foram vistas tantas oportunidades e campanhas de venda como neste momento. E segundo o presidente da companhia, se espera que isso tudo se materialize
no segundo semestre. Agora, ao mesmo tempo, a expectativa também é de novas encomendas no setor de defesa, tanto quanto para o C-330, 390, aliás, quanto para o avião Super Tucano. Nesse caso, as entregas já são possíveis para o curto prazo. No caso do C-390, é necessário um pouco mais de tempo, ao menos que o contrato com a Holanda seja consumado até o final do ano. Vamos ver então o que vai acontecer com a Embraer e quais serão as perspectivas não somente brasileiras, mas globais para essa empresa que já vende seus aviões mundo afora, contrato recente com a Holanda, com a China, com a Hungria, Embraer então a todo vapor. Bom, vamos chamar então o nosso primeiro convidado de hoje, deixa eu ver aqui se o nosso Mário Goulart está já conosco. Mário Goulart conosco, muito boa tarde, Mário, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, espectadores. Boa tarde, todo mundo. E aí, como é que estamos nessa tarde? Estamos com uma 10ª queda consecutiva do Ibovespa, ou seja, uma tarde no vermelho hoje, né? Ibovespa que cai, dólar que sobe e esse cenário de um agosto catastrófico. O que você está achando, Mário? Pois é, né? O pessoal brinca que agosto é o mês do desgosto na Bolsa, né? E até agora nós tivemos aí todos os pregões desse mês de agosto negativos. Nenhum deles foi muito fortemente negativo. Esse talvez seja a maior queda, aí, 1,10 agora, na última vez que eu estava olhando, mas é bem interessante porque a gente vinha com uma previsão de que com o corte de 50 pontos base na Selic, né, na reunião do Copom em agosto, a Bolsa ia voar. Eu acho que muita gente se posicionou nesse sentido de que as coisas iam melhorar bastante, fizeram suas apostas, a Bolsa chegou a estar em 123 mil pontos, mas não sustentou os 120, e agora a gente vai vendo que ela vai abrindo o bico aí abaixo dos 117 mil pontos, né? Um negócio bastante interessante. O dólar eu acho que era mais previsto, porque em função de você ter uma redução do prêmio de risco do Brasil em relação ao prêmio base dos Estados Unidos, a gente tem um menor interesse por reais. Você tem uma diminuição disso e o dólar acaba subindo. A gente está vendo aí, hoje o dólar subindo forte, subindo para 4,97, quando 2 semanas atrás a gente estava falando de 4,70, então é uma mudança bem expressiva aí do dólar, mas a questão do dólar, que ele iria subir, já era previsto quando a gente falava que ia ter um aumento, um corte na Selic. Agora a Bolsa cair realmente foi a surpresa, e tem vários fatores para isso. Pois é, quais são os fatores que você acha que levaram a Bolsa para essa queda, 10ª queda consecutiva? Há 30 anos a gente não via algo do tipo, né, Mário? Pois é. Bom, primeiro não são quedas muito expressivas. Se você olhar a semana passada inteira, foram quedinhas pequenininhas, de 0,20, 0,30, não foram quedas muito fortes. A gente não tem, se pegar aqui, deixa eu até fazer a conta, pegar a calculadora aqui, mas se a gente pegar os 116,70 e dividir por 123... você tem uma queda aí de menos de 5%, não é aquela coisa, puxa, maior sequência de quedas nos últimos 30 anos, tá, mas vamos colocar isso dentro de um parâmetro geral, não é uma queda tão expressiva de bolsa assim, mas ela preocupa. O que preocupa muito aí? A Vale vai caindo aí 3%, e ela vem caindo já há alguns dias, né? Deixa eu ver aqui, até olhar um pouquinho a última semana da Vale, né? Ela tem aí no último mês, ela vem caindo por conta da China. Ela vem de 72 para 62. Então uma queda de... Deixa eu fazer uma continha aqui de padaria. 62 para 72, uma queda de 15% quase. Então, por que essa queda vem acontecendo? Uma forte desconfiança em relação ao mercado imobiliário chinês. Nós tivemos aí
já no fim da semana passada e agora no começo dessa semana, algumas incorporadoras aí declarando ou perdas bilionárias ou até questões de possível insolvência. Tivemos uma incorporadora dando um calote nas suas debêntures, então essa é uma preocupação grande. Além disso, você tem a Petrobras tem ido na contramão das semanas de... Você tem as 7 semanas de subidas consecutivas do petróleo. O petróleo subiu de 72 para mais de 88, hoje estava baixando um pouquinho, mas a Petrobras ela não tem acompanhado esse tamanho do petróleo. E um dos temores aí é justamente, interferência política em preço. Então a gente já tem rumores aí de que está faltando diesel em algumas localidades, e outra, o anúncio na sexta-feira de acho que mais de 40 projetos do PAC envolvendo Petrobras. O pessoal ficou preocupado, né? A Petrobras na sexta-feira virou de uma alta de quase 2% para cima, para uma queda de 1%, depois acabou estabilizando, caindo aí acho que 0,23 por aí, mas são duas questões importantes na economia. Outro fator que preocupa um pouco é justamente por conta dessa subida de petróleo. Os Estados Unidos estão revendo, vocês estavam até falando disso agora há pouco, os Estados Unidos podem estar revendo aí, tudo parecia encaminhado para o Fed interromper seu ciclo de alta de juros, né, e começar a virar para baixo. Só que com uma alta consistente aí do petróleo, a gente pode ter um atraso nesse movimento, esse movimento pode não ser tão rápido, e isso, novamente, ele afeta aqui o Brasil, porque para que o Brasil consiga manter seu fluxo de capitais, ele precisa oferecer um prêmio de risco razoável através da sua taxa de juros básica ao prêmio de risco dos Estados Unidos. Então, isso também pode atrasar a nossa queda de curva de juros. Ela pode não ser tão rápida quanto se esperava. E aí as empresas mais endividadas, as empresas com situações aí de bolsa, de dívida mais complicadas, elas acabam sofrendo. Então a gente vê aí o varejo sofrendo hoje. Eu estou vendo aqui a Edux, depois de várias altas, apanhando sem dó nem piedade, né? Tem uma série a Edux vinha aí de uma alta consistente desde março, e hoje ela está caindo quase 15%. Então são uma série é um conjunto da obra, mas que vem prejudicando aí a Bolsa Brasileira nesses últimos dias. Mário, boa tarde. Eu queria até ler junto com você o resultado do Banco Inter, né, para a gente comentar depois, né? O Banco Inter divulgou então um lucro líquido de 64 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, registrando um aumento significativo aí de 313% em relação ao mesmo período de 2022 e 165% em comparação com o trimestre anterior. Esse resultado é um recorde, né, trimestral. Desde sua entrada na B3 em 2018, o índice Basileia do banco foi de 22,8% no segundo trimestre, uma redução de 10 pontos percentuais em 12 meses. Eu queria a sua opinião, então, como é que você enxerga esse resultado do Banco Inter? Pois é, o Banco Inter ele vinha sofrendo bastante, aí tem um tempo que ele não tinha uma performance tão boa. Vou até tentar compartilhar aqui com vocês a minha tela, peraí. Mostrar aqui o gráfico do Inter, só um minutinho, deixa eu jogar aqui essa imagem. Puxando, eu não estou conseguindo compartilhar o que eu gostaria de mostrar aqui, mas tudo bem, a gente vai aqui, eu vou descrevendo aqui o gráfico do Inter, né? Nos últimos 6 meses, ele puxou aqui, eu estou olhando a ação dele em Nova York, porque hoje ele já não tem ação na Bolsa Brasileira, a BID, a unit de BID, né, ela foi fechada e agora só tem a bolsa, o ativo na Bolsa de Nova York e o ADR. Então, em dólar, olha só, ele puxou aqui uma alta de 1,5 até quase 4, caiu um pouquinho na semana passada e hoje reabre aí, ele chegou a subir mais, chegou a ultrapassar os 4 dólares por ação, agora no último momento aqui eu estou vendo 3,98,
ele realmente reportou um resultado bastante positivo, né? Ele teve aí aumento de base de cliente, ele teve aumento na sua carteira de crédito, ele teve aumento a gente olha aí bem forte o aumento no funding, nos depósitos, né? A captação deles hoje está em 33 bilhões de reais, um aumento de 29% em relação ao ano passado. Então ele tem vários destaques. Algumas coisas me preocupam no Inter. Uma delas é aqui o NPL, né? Os empréstimos não pagos. Deixa eu ver se esse eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se essa tela eu consigo jogar para cá. Espera aí, vamos lá. Aqui. Olha só. Essa aqui me preocupa um pouquinho, apesar dos empréstimos com o atraso de 15 a 90 dias está estável e caindo até um pouquinho, olha o que vem acontecendo aqui nos atrasos de mais de 90 dias, que pulam de 3,4% para 4,7%, uma subida bastante consistente aí de inadimplência do Banco Inter. Essa é a minha preocupação hoje com o Banco Inter. Fora isso, os números que vêm do resultado parecem bastante interessantes. Lógico, ele não tem uma carteira tão nobre. Se você olha aqui as origens do crédito, e você olha que boa parte é pequena e média empresa, crédito imobiliário e tal, antecipação de recebível, ele não tem uma carteira tão nobre como os bancões, como um Itaú, por exemplo, né, que tem uma boa parte do seu crédito vindo de crédito corporativo de empresas mais sólidas. Ele aqui não, é crédito de pequena e média empresa. Ele é um banco com características diferentes, mas ele vem crescendo a sua carteira. É bem interessante aqui a carteira bruta, desde 2019 até hoje, ela teve um crescimento, olha só, de menos de 5 bilhões para mais de quase 27 bilhões de reais. Então ele tem aí muita coisa boa para ser comemorada. Uma outra coisa que vem preocupando é o ARPAC, né, a receita média líquida por cliente, que a líquida caiu um pouco aí desde 2021 para cá. Isso tem duas razões. A carteira o número de clientes aumentou, mas a receita média por cliente diminuiu, o que significa que ele está pegando clientes menos rentáveis. Então essa é algumas preocupações, mas de um modo geral é um banco que trouxe aí um resultado bastante expressivo e está sendo reconhecido aí em bolsa. Ele está já há algum tempo tendo uma alta expressiva, uma alta de mais de 100% em dólar, e hoje o mercado reconhece aí com uma alta de mais de 8% na ação. Então, eu acho interessante, gosto da ação, acho legal, mas eu tenho essa pulga atrás da orelha com a inadimplência dele. Pois é, né? Agora, falando vou pegar esse gancho, você falou de inadimplência do Banco Inter, porque tivemos na semana passada e retrasada outros bancos que também soltaram os resultados muito ruins em alguns casos, como por exemplo o Bradesco, né? Ou o próprio Santander, que amargaram inadimplências maiores do que no passado. Outros seguraram mais a barra, como por exemplo o Itaú, né? Que teve um resultado importante mesmo com essa situação tão adversa. Qual é a sua visão sobre o setor bancário como um todo, considerando também o Desenrola, que de fato é um presentão, né, de quase 60 bilhões de reais que o governo vai dar para os bancos? Pois o problema é que havia aí por trás um grande problema de inadimplência, né? E esse dinheiro ele vai chegar meio em conta-gotas, ele vem um pouco mais espaçado. Eu acho que deve trazer aí uma melhora, mas você não teve grandes... Quem subiu bastante preço de ação foi realmente o Nu e o Inter, né? Foram os bancos que parecem que vão se beneficiar mais. Os bancões, eles parecem sofrer, eles têm uma carteira mais diversificada, então eles talvez não sejam tão beneficiados. O Desenrola é justamente um programa que vem para dívidas do perfil de cliente
do Nu e do Inter, e outros menores aí, que não são cotados aí em bolsa, mas eu acho que esses bancos, eles se beneficiam mais. Os outros bancos, eles têm outras diferenças, outras questões, outro tipo de composição de carteira. Se for pegar o Banco do Brasil, que tem uma carteira mais atrelada ao agronegócio, então é bastante diferente. Eu acho que o reflexo está vindo por aí. Você vê os dois bancos digitais da Bolsa, o Inter e o Nu, o Nubank, né? Eles têm tido uma subida, parece que eles vêm acertando alguns problemas que eles tiveram. O Nubank, ele ainda está distante do seu momento do IPO, que ele começou ali a $12, né? Ele chegou a cair até $4, agora está negociando a $8. Desde março, desde janeiro, na prática, né? O Nubank, ele teve uma boa melhora. Eu acho que a questão do desenrola ajudou bastante a perspectiva de você ter um programa desse tipo tem ajudado bastante esses bancos. Então, acho que é um efeito que é mais sentido nos dois. Pois é. Mário, fica conosco porque temos ainda várias questões para te perguntar. Vamos dar uma olhada só como está o mercado nesse momento, 4 horas e 25 minutos agora. Ibovespa está piorando o seu andamento, o pregão está cada vez pior para o Ibovespa, que perde 1,26%, 116.581 pontos, afunda ainda mais, então, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Volume negociado 13,16 bilhões de reais, lembrando que é agosto no hemisfério norte, então tem menos volume tradicionalmente de recursos no mercado por causa das férias que estão por lá, né? Pleno verão por lá. E o Dux, a pior do dia, menos 13,63%. O Pets perde 7,90% e Cogna 6,71%. Por outro lado, vamos dar uma olhada como estão as melhores ações no pregão desta segunda-feira, que lembramos poderá ser o 10º pregão negativo para o Ibovespa. Alpargatas, a maior alta do dia, 1,61%, Copel 1,39% e Suzano 1,20% de alta. Dólar também volta a subir nesta segundona e Petrobras e Vale cai. Dólar ganha 1,20%, R$ 4,96. Petrobras cai 0,10%, R$ 30,53 e Vale cai 2,91%, R$ 62,02. Isa, como estão lá fora as coisas? Petróleo e minério de ferro também. Bom, petróleo, né, já tem fechamento aqui dos preços internacionais de petróleo que fecharam o dia com perdas. As preocupações em relação ao mercado imobiliário na China, bem como com a própria economia local, a China é o maior importador de petróleo do planeta. Temos então o fechamento do barril WTI com queda de 0,82% aos $82,51 e o barril Brent com queda de 0,69% aos $86,21. Vamos ver então como estão as principais bolsas internacionais, né, principalmente lá em Wall Street, que operam ali com direções opostas. Temos Dow Jones em queda de 0,17%, S&P 500 com alta de 0,32% e Nasdaq com alta de 0,75%. É isso aí, então vamos dar um rápido intervalo e já voltamos para mais perguntas para o nosso analista e também mais informações e mais notícias aqui no Closing da BMC. Não saia daí, voltamos já já. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida
Foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 31 minutos. Temos ainda mais 29 minutos de pregão na B3 e a bolsa está indo em direção da décimo fechamento negativo consecutivo, menos 1,14% nesse momento para o Ibovespa, 116.721 pontos. E o Dux é a pior ação do dia, está perdendo mais de 13%. Por outro lado, a melhor de hoje é Alpargatas, mais 1,61%. Deixa eu ver se o nosso Mário está ainda aqui conosco. Mário, voltando ao nosso raciocínio das ações que mais perderam, você falou justamente da questão dos bancos, da questão da Vale, também da Petrobras, por causa da desaceleração econômica da China, mas e, por exemplo, as ações das empresas de varejo, que também sofreram muito nos últimos dias, mesmo se o Banco Central do Brasil cortou, pela primeira vez em mais de um ano, os juros. Por que as ações, então, estão caindo tanto assim? Ações, por exemplo, da Via, da Magalu, entre outras, de outras empresas, a CVC também caiu bastante. Qual é a sua análise sobre esses resultados negativos? Eu acho que um pouco de incerteza, Carlos, porque, como eu disse, a questão da subida do petróleo, ela mudou um pouco o paradigma que a gente... Parecia que estava tudo tranquilo, todo mundo estava tranquilo que o Fed ia começar a baixar juros a partir da sua próxima reunião. A inflação parecia mais ou menos controlada, tudo bem, só que de repente o petróleo começou a subir bastante, isso começou a criar uma certa pressão. A gente tem visto aí nas últimas declarações dos integrantes do Fed
uma certa mensagem aí, eu acho que foi a Mary Daly de São Francisco, que falou, olha, o Fed ainda não terminou sua missão, então você tem uma preocupação grande aí, e isso ainda não pegou tanto na curva dos juros, mas começa a mostrar a sua cara. Então todas essas ações subiram bastante, elas tiveram um período aí muito virtuoso nos últimos meses, com essa perspectiva de que agora o Copom vai cortar juros, né? Vou dar uma olhadinha aqui na Magalu, por exemplo. A Magalu, ela foi deixa eu abrir o gráfico aqui, ela teve uma subida aí recentemente em torno de 3 para 3,50, né? Por quê? E até desde o começo do ano ela teve suas subidas, porque se tinha uma percepção de que essas ações seriam muito beneficiadas pelos cortes de juros. Isso acabou criando um negócio um pouco ilusório, talvez eles não caiam tão rápido. Outro caso aqui, a Iduc eu acho que é mais realização mesmo, porque ela veio aqui da faixa dos R$7 para 24. Só que nessa aí ela deixou um preço-lucro de quase 1000 vezes, né? Porque você vai comprar uma empresa que você tem que esperar mil anos para ela recuperar seu investimento, eu acho um pouco esticado. Veio uma série de fatores aí que deram uma esticada grande nos preços das ações, e agora o pessoal está um pouco preocupado. Não é que ninguém esteja já falando, não, o Copom não vai cortar os juros. Só o pessoal está pensando, talvez o Copom não corte os juros com a velocidade que se imaginava quando a gente viu aquele voto de desempate do Roberto Campos Neto 2 semanas atrás, que a votação ali no Comitê de Política Monetária ficou empatada. O RCN, né, ele deu aquele voto de Minerva falando, não, vamos cortar em 50, e o comunicado deu a entender que a queda ia ser rápida. Aí nós tivemos esse fator petróleo aí nos Estados Unidos, essas declarações de integrantes do Fed mostrando que talvez as coisas não autorizem tanto otimismo assim, e nós tivemos a própria ata do Copom, que falou, olha, a gente cortou, mas a gente vai observar a movimentação. Então, essa incerteza tem pego um pouco as ações aí das empresas endividadas, das empresas de varejo. Somado a isso, você tem a questão, vamos lembrar que a empresa mais pesada no índice Bovespa é a Vale. A Vale responde por 12% do índice. E a Vale está sofrendo com as notícias que não têm sido positivas da China. A gente vem semana a semana, hoje melhorou um pouquinho de madrugada, as bolsas abriram até um pouco melhores nos Estados Unidos, porque havia uma perspectiva de que o governo chinês iria fazer um novo pacote de auxílio às incorporadoras, mas a gente vai vendo uma dificuldade meio consistente, aquela esperada reabertura da China, que aconteceu lá. A China reabriu suas fronteiras em novembro, dezembro, e já temos mais de quase um ano aí, e aquela esperada retomada da economia chinesa não aconteceu. Tudo bem, a economia chinesa vai crescer mais que 5% esse ano, mas isso é pouco perto do que se esperava. Tendo a Vale 12% de peso no índice, a Vale caindo, ela não provoca imediatamente uma rotação de ações, ela provoca uma preocupação, uma diminuição de posições, então todo mundo está um pouco preocupado. Some-se a isso que nós estamos chegando aí numa zona de suporte do Ibovespa, né? Nós temos aí essa faixa que a gente está agora dos 116 mil pontos, é o suporte mais imediato do Ibovespa, que vinha, fazia tempo que ele não era testado. Nós pegamos aí essa zona que é um pouco perigosa em termos
Ela vinha ali desde o mês passado que a gente não trabalhava nessa faixa próxima do 117. Então tem uma série de fatores aí que preocupam um pouco. E as ações do varejo, as ações das empresas endividadas, e aí você vem, porque a CVC, a Magalu, elas não são somente varejistas, elas são empresas endividadas. Espirro nos juros acaba virando uma tuberculose para elas, porque elas têm um peso muito grande das suas dívidas no seu resultado. Ela faz um resultado operacional, mas quando chega na hora de ver o que sobra, o peso do serviço de dívida é muito alto. Isabela. Qual que é a sua perspectiva aí a partir desse segundo semestre, né? A gente está vendo vários resultados, a gente está vendo um cenário aí bem incerto aí com reforma tributária, arcabouço fiscal. Como é que você enxerga aí para o mercado financeiro este próximo semestre? Qual a sua dica aí para o investidor? Bom, a gente tem que observar que a questão fiscal, ela foi até bem encaminhada no primeiro semestre, mas ela não foi totalmente equacionada. A preocupação fiscal é real. O Brasil hoje não tem, não encontrou ainda com reforma tributária, com arcabouço fiscal, por mais que o pessoal tenha dito, não, olha, o plano é bom e tenha dado, acho que o mercado até deu um voto de confiança muito bom para o governo. Ele tem percebido aí o trabalho do Haddad em tentar fazer um equacionamento da questão fiscal, que não se esperava quando o Haddad foi indicado para ministro da Fazenda. O cenário foi de desespero. Puxa, o mercado estava apostando de que o Luiz Inácio ia colocar o Meirelles. A gente tem que lembrar disso no momento da eleição, né? O mercado apostava em Meirelles, recebeu um Haddad, ficou desesperado, porque a reputação acadêmica do Haddad é, um grande estudioso do sistema marxista. Qual a relevância disso? É a mesma coisa que você entregar um observatório moderno na mão de um astrônomo ptolemaico. Eu falava isso na época, continuo falando hoje, mas o Haddad tem se mostrado aí um cara muito mais ponderado do que se imaginava, tem sido até uma boa surpresa. Mas somente ele ser uma pessoa agradável e aberta à negociação não é suficiente. Nós temos uma questão fiscal que o arcabouço ainda não equacionou. A reforma tributária está longe de estar definida e terminada, e a gente vai conseguir ver seus efeitos. Nós ainda temos uma queda de braço de poder aí no Congresso. O Luiz Inácio ainda não entregou para o Arthur Lira os ministérios a mais que ele pediu, então Arthur Lira também, nessa volta aí de recesso parlamentar, a gente não sabe como é que ele vai tratar aí da questão, inclusive da reforma tributária, que volta para o Congresso com algumas mudanças, e a questão de déficit ainda não está explicada. O governo tentou colocar algumas medidas que soam muito bonitinhas. Puxa, aquele negócio de vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Então nós vamos tributar o fundo exclusivo, isso é um assunto que interessa para o mercado, né? Vamos tributar o fundo exclusivo, vamos tributar os investimentos no exterior, mas a gente já percebe, eu já vi alguma fala do Zeca Dirceu dizendo que o PT desiste de fazer tributação nos super ricos, até porque eles chegaram à conclusão que mesmo muito bem estruturado, essa tributação causaria um enorme ruído político no Congresso, até porque boa parte dos congressistas são super ricos e têm fundos exclusivos. E também, isso aí não chegaria, acho que os cálculos mais otimistas dizem que chegaria, se fosse muito bem implementado, a 15% da necessidade de déficit anual. Então isso aí não é suficiente para equacionar a questão tributária. Então, eu me sinto ainda desconfortável em dizer que o governo está bem encaminhado do ponto de vista fiscal. Para o investidor, cautela, eu acho que os cortes de juros vão acontecer, então, tendo cortes de juros, a relação real-dólar vai sofrer. É interessante olhar
tanto para ações de empresas que têm suas receitas em dólar, ações de empresas boas, né? Não vai comprar qualquer ação, mas eu acho que a gente tem aí, eu vou citar nominalmente as duas do papel e celulose, apesar delas sofrerem um pouco aí com a demanda chinesa, mas China não é o único mercado delas, e elas são dolarizadas, Klabin e Suzano, alguns mais que conhecem melhor a empresa também falam na Irani. Eu acho que nós temos aí a própria WEG, que consistentemente vem entregando bons resultados há alguns anos e tem boa parte da sua receita dolarizada. Eu acho que comprar um pouco de dólar também é uma medida interessante para o investidor, e tentar ainda pegar um pouco desse juro alto, se achar algum papel de renda fixa que consiga garantir esse juro mais alto por algum tempo, porque é impossível que os juros não caiam. Talvez eles não caiam na velocidade que o governo gostaria, mas eles também não vão deixar de cair. Talvez a gente tenha uma queda um pouco mais controlada. Então, acho que esse é o cenário. Esse cenário pode piorar em caso de termos aí uma inflação grande por conta de petróleo e por conta de alimentos, lembrando que o conflito com Rússia e Ucrânia tem trazido aí uma série de situações desconfortáveis para as commodities agrícolas, trigo subindo, qualquer confusão aí no Mar Negro tem subido o petróleo, drone ucraniano bombardeando petroleiro, aí o saudita já aproveita e fala, então eu vou aproveitar e vou cortar a produção. Nesse último semestre nós tivemos, acho que 3 ou 4 vezes, o barril de Brent chegou em $72 o barril, o saudita virou e falou, então eu vou cortar a produção para trazer de volta para cima. Então o petróleo acho que não vai ficar abaixo de 72, e isso aí pode se refletir na velocidade com a qual o Fed corta seus juros e, por consequência, o Copom olha para o Fed. A gente não consegue ser independente nesse ponto, a gente tem que olhar para o Fed porque é uma questão de prêmio de risco. O investidor global, ele olha para onde a relação risco-retorno é mais interessante. Então, se ele vê que o prêmio de risco brasileiro está baixo, ele tira, ele deixa de comprar título brasileiro. Então, esse tem que ser o panorama que o investidor tem que prestar atenção. Cuidado ainda com as empresas endividadas, eu acho que elas tiveram aí elas surfaram aí um período positivo, na expectativa dessa queda de juros, mas calma que os juros ainda não caíram, e todo mundo precifica futuro, né? Então, tem que olhar com calma para esse tipo de empresa, não entrar em oba-oba de empresa da moda. Que mais que eu posso mencionar aí? Olho nesses bancos, acho que esses bancos digitais podem trazer aí algumas coisas interessantes, por exemplo, o ROI, o Return on Equity, tanto do Inter, está melhorando. Parece que amanhã, com a divulgação do New Bank, ele vai vir, as previsões aí do pessoal que cobre bancos a fundo são positivas em relação ao Return on Equity, o retorno patrimonial do New Bank, então vale a pena dar uma olhada. Eu acho que tem essas perspectivas aí para serem vistas pelo investidor. E olho na questão fiscal. Infelizmente, a gente não consegue dissociar a questão política da questão de mercado, e enquanto o governo não equacionar a sua questão fiscal, não dá para ficar muito tranquilo. Pois é, Mário. Vamos então, só o último ponto telegráfico, porque depois precisamos chamar mais um comercial. Petrobras, com essa política de preço, então, você acha que vai sangrar para os próximos meses? Ou, de novo, telegraficamente, você acha que a diretoria vai dar uma meia volta e retomar o caminho do passado? Esperamos que a diretoria seja mais racional. A diretoria, no momento, ela tem dado aí um viés político na política de preços. Tem havido várias mensagens desse tipo, do Jean Paul Prats, do presidente da Petrobras, mas esperamos que a racionalidade prevaleça e ele consiga acompanhar, até porque a Petrobras não está conseguindo surfar essa alta de 7 semanas aí do preço do petróleo.
Pois é, né? A única petrolífera do mundo que está torcendo que o preço caia, porque cada vez que sobe, aumenta o prejuízo. Mário Goulart, muito obrigado. Mário Goulart, analista CNPI, criador do canal O Analista. Como sempre, um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Até a próxima. Até a próxima, prazer estar com vocês aí, obrigado pelo convite, obrigado aí para toda a equipe do Background da BMC, e quem quiser me acompanhar, tem o canal O Analista no Instagram e no YouTube, toda manhã estamos lá tomando um cafezinho e comentando o que vem acontecendo nos mercados, o que aconteceu no dia anterior e o que vai acontecer no dia em 4 minutos, em 2 minutos em velocidade vezes 2, você fica bem informado em apenas 2 minutos. Um abraço para todo mundo, uma boa tarde. Muito obrigado, Mário. Isa, e temos mais novidades vindo da Money Week, né? Exatamente. Começa hoje, então, a 9ª edição online totalmente gratuita da Money Week, promovida pela EQI Investimentos. As principais autoridades do mercado do país irão compartilhar experiências e conhecimentos para ajudar você a alcançar seus objetivos no menor tempo possível. O repórter Gabriel Monteiro conversou com Gustavo Cerbasi, que é o escritor e consultor financeiro. Vamos acompanhar. Estamos em plena temporada de divulgação de balanços trimestrais, balanços operacionais das companhias, o que elas fizeram ou não fizeram no trimestre passado. E aí é uma área a ser explorada pelo investidor que vai cobrar o EBITDA, vai cobrar a geração de caixa, vai cobrar a redução no CAC. Então a gente tem um monte de coisa ali que o investidor olha com muita atenção. E eu estou aqui justamente com Gustavo Cerbasi, especialista em inteligência financeira, para saber se o brasileiro que olha com tanto critério para as ações, para as empresas listadas, ele utiliza esses conhecimentos na gestão dos seus próprios negócios, como pegar todo esse conhecimento e trazer para dentro de casa. Às vezes a gente olha com critério para o outro, mas a gente não usa aquele conhecimento, não usa esse critério para a gestão dos recursos, gestão da própria empresa. Olha, com certeza o brasileiro está aquém do ideal quando se fala em administrar os recursos dos próprios negócios, negócios familiares, empresas de micro, pequeno, médio e algumas até de grande porte, mais tradicionais, mais familiares, menos profissionais. O motivo disso é principalmente educacional. Nossa educação não é voltada para o empreendedorismo, para estruturar negócios. Um jovem que chega aos 18 anos ele não tem a menor ideia do que é um plano de negócio ou business plan. Então acaba sendo um conhecimento aparentemente muito distante da realidade. O jovem até tem facilidade em se ambientar, se habituar com esse tipo de informação quando vê relatórios profissionais preparados por analistas. E ele acredita que, para gerir o negócio da família, a realidade é outra, é algo muito distante, porque também é algo que ele não sabe colocar em prática. E, sinceramente, eu acho que ele não deve tentar colocar em prática, porque o empreendedor brasileiro ele é um especialista em pessoas, em produtos, numa logística complicada, numa cadeia tributária muito complexa. Como cobrir esse gap? Na verdade, acho que a grande solução ao problema é estabelecer uma relação de muita confiança, de muita credibilidade com o especialista nesse assunto, que é o contador. A profissão do contador hoje ela é muito banalizada, desprezada. Normalmente se contrata um contador para ser um organizador da informação financeira e dos documentos fiscais a pagar, mas na verdade ele tem um conhecimento básico para, numa conversa consultiva, não na prestação de serviço, mas na contratação de serviço consultivo, orientar, por exemplo, que tipo de informação que é chave para uma empresa conseguir gerir o seu negócio se preparando para crises, né? Que elementos da contabilidade podem ser observados, por exemplo, para sinalizar que o estoque pode estar maior que o ideal, que o caixa está caindo abaixo do nível de segurança, que o break-even está ficando cada vez mais apertado. Tudo isso com um bom relatório gerencial, o dono do negócio, o empreendedor, consegue perceber com uma certa antecedência sinais de enfraquecimento e consegue reagir a tempo. Então, o que está faltando? Qualidade na informação, qualidade nos relatórios. Ajuda muito quando a micro e pequena empresa contrata uma plataforma de gerenciamento financeiro, gerenciamento contábil, que seriam os sistemas de gestão financeira mais simplificados, mas saber que tipo de informação tirar dessas ferramentas é fundamental. E o especialista está aí. Assim como para fazer contrato tem que falar com um bom advogado, para organizar os números da empresa e interpretar esses números,
a contratação de um bom contador vai fazer uma diferença muito grande. Maravilha contar aí com a ajuda profissional. O contador, ele não está ali só para dizer quanto que a gente tem que pagar de imposto no final do mês, a gente deve usar essas ferramentas. É uma profissão valiosa e que merece um pouco mais de atenção, porque ela agrega muito valor aos negócios. Maravilha, então a gente deixa essa provocação para você que acompanha a BMC News, acompanha a temporada de resultados, está acompanhando tudo isso e tem o próprio negócio, está fazendo a gestão dos seus recursos. Fique atento também a essas informações. A inteligência financeira é super importante e fundamental na gestão de um negócio. É isso aí, gente. Muito obrigado, Gabriel. Então vamos dar uma olhada como está o mercado nesse momento. Ibovespa cai 1,06% aos 4 horas e 53 minutos. Ibovespa cai 1,06%. Então, fechando mais um dia em território negativo, 116.817 pontos. E o Dux cai 13,87%. Segunda pior do dia é a Via, que perde 6,49%. Cogna agora 7,01%. E a Petz também está perdendo mais de 7%. Temos também o dólar que volta a subir nesta segunda-feira, 1,31%, R$ 4,97. Petrobras agora virou, está em território positivo, alta de 0,01%, R$ 30,56. E a Vale cai 2,91%, R$ 62,02. A melhor do dia hoje é Alpargatas, 1,61%, Copel, 1,42% e Suzano, 1,22%. Isabela, como estão as bolsas lá fora e o petróleo também? Bom, as bolsas internacionais operam ainda sem direção aí exatamente. Dow Jones já está se aproximando da instabilidade, que estava com uma queda maior e agora se aproxima ali da estabilidade, 0,06% de queda. S&P 500 continua em alta de 0,45%, aumentaram aí os ganhos. E Nasdaq, as bolsas tecnologias, com 0,87% de alta nas principais bolsas lá de Nova York. Temos também fechamento de petróleo aí nesta segunda-feira, que fecharam em queda os preços internacionais de petróleo, com as preocupações com relação ao mercado imobiliário da China, que a gente vai falar mais detalhes daqui a pouco, bem como a própria economia local. A China é o maior importador de petróleo do planeta, lembrando, e por conta disso essas notícias acabaram influenciando bem aí o fechamento de petróleo de hoje para baixo, com perdas aí. Barril WTI com queda de 0,82% aos $82,51. Barril Brent, que é a referência para a Petrobras, com queda de 0,69% aos $86,21. Só para a gente continuar, a gente estava falando aí de alguns resultados que saíram nesta segunda-feira. Temos também divulgação do resultado da Plano & Plano, que é atuante no segmento econômico em São Paulo, revelou um lucro líquido de R$ 69 milhões no segundo trimestre de 2023, um crescimento de 256,7% em relação ao ano anterior, e o EBITDA atingiu 82,5 milhões de reais, com aumento de 168%, e a receita líquida subiu 43,1%, atingindo 485 milhões de reais. Neste momento, vamos dar uma olhadinha na cotação Plano & Plano Desenvolvimento, com queda de 4,20% aos R$ 10,73 após a divulgação desses resultados. Aquela hora a gente estava falando do Banco Inter, né? Mas a gente não olhou a cotação do Banco Inter para saber como é que está operando o banco aí após a divulgação dos seus resultados. Também quase 10%, né? Acho que você chegou a comentar, né, no índice, 10% quase aí. Banco Inter aos 9,94% de alta, aos R$ 19,79 o papel. É isso aí, Isa. Antes do intervalo, duas notícias de última hora. Febraban acabou de informar que o parcelamento sem juros no cartão de crédito não vai acabar. Essa é uma polêmica que vem depois das declarações do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. E também temos notícias
que vem lá da Argentina, porque o Fundo Monetário Internacional reafirmou apoio para a Argentina após a desvalorização do câmbio e a alta das taxas de juros. Hoje a notícia foi que o câmbio foi desvalorizado para 390 pesos e os juros foram elevados, também 350 pesos, aliás, e os juros também foram elevados de 97% para 118% ao ano. Lembrando que a Argentina está com uma inflação superior aos 104% ao ano. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Fundo Monetário Internacional, que lembramos, tem um crédito, né? A Argentina está devendo para o Fundo Monetário Internacional 50 bilhões de dólares, mais ou menos. O Fundo Monetário reafirmou seu apoio para o país vizinho. A ver, então, o que vai acontecer. Gente, mais um rápido intervalo, já voltamos com o nosso segundo convidado de hoje. Então não saia daí, porque voltamos já já. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, 5 horas e 2 minutos e mais um dia de queda para o Ibovespa, que termina o seu 10º pregão consecutivo no território negativo. O Ibov cai 1,07% aos
116.801 pontos. E o Dux cai 14,07%. A segunda pior do dia é a Pets, que cai 7,06%. E a Cogna, que perde 6,71%. Mas a Via também perde 6,49%. A melhor do dia hoje é Alpargatas, que ganha 1,61%. Seguida pela Copel, que ganha, aliás, pela Suzano, que ganha, deixa eu pegar aqui a Suzano, ganha 1,40%, a Copel 1,39%. Dólar sobe 1,20%, R$ 4,96. Petrobras se recupera no final do dia, 0,07%, R$ 30,58. A Vale cai 2,96%, R$ 61,99. Isa, lá fora, como fecharam as bolsas e o Brent também, como terminou o dia? Bom, Dow Jones fechou com alto de 0,08%, agora há pouco estava no território negativo, então virou para alta. Todas as principais bolsas lá de Nova York fecharam no patamar positivo. SP500 permaneceu então no positivo, 0,58% de alta, e Nasdaq também aumentaram os ganhos ali com 1,05% de alta. E temos também o preço do fechamento do petróleo, que fecharam com perdas, com preocupação em relação ao mercado imobiliário da China. O Brent, que é referência para a Petrobras, fechou com queda de 0,69% aos $86,21. É isso aí. Agora vamos falar então com o nosso segundo convidado de hoje, o Rafael Barros, analista do segmento de saúde da XP. Muito boa tarde, Rafael. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, obrigado pelo convite, prazer falar com vocês. Rafael, prazer todo nosso. Vamos falar então um pouco de setor de saúde. O que está acontecendo nesse setor, considerando o aumento dos custos que as empresas estão enfrentando por causa da tecnologia, por causa também do envelhecimento da população, uma redução do número de segurados, especialmente de mais jovens, que para as empresas, para os planos de saúde são lucro, né? Porque eles usam menos os hospitais e o serviço de saúde. E também temos uma compressão das margens que vem da ANS, né? Agência Nacional de Saúde, que não permite aumentos expressivos das mensalidades dos planos. Então, qual que é a sua análise, o panorama que você faz nesse momento para o setor de saúde complementar no Brasil? Tudo isso que você falou aí já dá um bom contexto do que a gente está enxergando, né? Então a gente veio de um período de pandemia que deu uma, digamos assim, uma bagunçada, né, na dinâmica do setor. As empresas perderam um pouco da referência de qual que era o custo de cada carteira, de cada contrato. E depois disso, com o fim da pandemia, a gente teve a população voltando a usar os serviços de saúde de uma forma mais forte, com maior frequência do que utilizava antes da pandemia. Isso pressionou bastante as fontes pagadoras, né, que são as seguradoras, as operadoras de saúde. E, por outro lado, essa pressão, né, de utilização, né, por maior volume de procedimentos, ela acabou cascateando para os prestadores também, para os hospitais, para os laboratórios e assim por diante. Por quê? Porque as fontes pagadoras chegaram para esses prestadores e falaram, olha, você precisa, né, a gente precisa negociar preços melhores aqui para a tabela de procedimentos, a gente precisa negociar outros arranjos aqui de pagamento para conseguir conter um pouco dessa escalada de custos e dessa compressão de margem que a gente tem visto. O que você falou, né, a ANS regula os aumentos de plano. É um fato, regula os aumentos de plano, mas isso para os planos individuais, que é uma parcela pequena, né? Quando a gente olha os planos de saúde no Brasil, 70%, quase 70%, na verdade, 69%, se eu não me engano, são planos coletivos empresariais. Esses planos, eles têm reajuste sem um teto de percentual, né? São reajustes que são feitos de maneira bilateral entre o contratante, que geralmente é uma empresa que está fazendo um contrato para os seus empregados, e a seguradora ou operadora de saúde, né? E a fonte pagadora. Essas negociações, a gente tem visto esse ano níveis
acima de 15% de reajuste de preço, né, em uma tentativa das operadoras de recompor as margens que vem perdendo aí nos últimos anos. Além disso, as fontes pagadoras têm sido muito vocais também em outras formas de controle de sinistro, né? Então, verticalização de parte dos processos, um maior controle, maior monitoramento de fraudes e abusos no sistema, isso vem acontecendo. Então, quando a gente olha para essa temporada de resultado e o momento atual do setor, eu tenho escrito bastante isso nos relatórios, me parece que o pior já passou, né? A gente está talvez aí, né, o primeiro trimestre desse ano, até o segundo aí não foi muito bom, mas começou a ter indicações mais positivas, mas a gente já passou pelo pico aí de pior momento, vamos dizer assim. Segundo semestre desse ano, a gente já deveria ver a margem das operadoras começar a melhorar. Por que isso? Porque elas já têm mostrado reajustes de preço bastante fortes, tem colocado uma série de iniciativas para fazer esse controle de sinistro que eu mencionei, e aí isso é positivo também para os prestadores, porque você reduzindo a pressão de margem sobre as operadoras, os hospitais, os laboratórios, acabam tendo uma facilidade maior de negociação com essas empresas e acabam se beneficiando também. Qual que é o problema aí? Todo mundo passando reajuste de preço muito forte, todo mundo tentando reduzir a utilização, isso pode implicar em uma estagnação ou redução do número de vidas seguradas no Brasil. Hoje a gente está em cerca de 50 milhões de vidas, esse número antes da pandemia era 45, enfim, cresceu muito forte ao longo da pandemia, por diversas razões aí que não vem ao caso, mas o fato é, esses aumentos de preço muito substanciais podem causar uma redução do número de vidas seguradas, né? As pessoas elas podem não ter aí a capacidade de pagar por esses planos de saúde indo para frente, mas de forma resumida, eu acho que o momento para o setor de saúde ele é um momento de inflexão e de recuperação. Os resultados do segundo semestre, sobretudo ali o quarto trimestre desse ano, já deve mostrar uma situação bem mais normalizada, bem menos pressionada para as empresas do setor. Só um rápido giro aqui de notícias, já voltamos com você, porque temos também notícias que vêm do Nubank, porque as negociações da criptomoeda do Nubank, ou Nucoin, foram suspensas no sábado à tarde, após uma disparada atípica no preço do token. No último mês, o criptativo chegou a acumular uma alta de mais de 1000%, com relatos de que a moeda digital bateu 24 centavos de real no sábado, no auge do rally. Isso, segundo o próprio Nubank, foi, abre aspas, devido à alta demanda, fecha aspas. O Banco Digital salientou, justificou esse bloqueio, dizendo que o app do Nu apresentou uma breve instabilidade restrita, abre aspas, à área de Nucoin, que já foi resolvida. Os clientes que aderiram ao programa já podem acessar a área normalmente. Agora, segundo a assessoria de imprensa do Nubank, os problemas que ainda estão sendo registrados na plataforma refletem apenas uma demora em atualizar, né, a própria plataforma, o próprio sistema do Nubank, algo que deveria ser resolvido logo mais, mas no site Reclame Aqui há diversas queixas recentes de clientes da fintech que não estão conseguindo comprar Nucoins. Um usuário relatou ter tido um prejuízo após várias ordens de compra e venda de Nucoins terem sido canceladas. O Nucoin é uma criptomoeda de fidelidade do Nubank que é entregue como recompensa aos clientes por compras realizadas com cartões da fintech e dá direito a descontos em produtos e serviços. O token foi criado no blockchain da Polygon.
Bom, e a Accor está colocando à venda um bloco com 30 prédios de sua rede de hotéis na América do Sul. O negócio deverá atrair fundos imobiliários e o mandato está com o Itaú BBA. Esse pacote de ativos faz parte da Accor Invest, um negócio que foi separado da rede de hotéis ali do grupo francês Accor e deve atrair fundos imobiliários. O negócio, além de se tornar mais leve ali no balanço da multinacional, vai conseguir aproveitar o momento de mais apetite desses fundos e pegar carona com a retomada tanto do turismo quanto das viagens executivas. O Grupo Accor tem a rede de hotéis e também detém 30% da Accor Invest, como que administra os ativos imobiliários. O pacote de ativos à venda é pequeno, perto do tamanho que a Accor tem no Brasil. No mundo, são mais de 5 mil hotéis, mas hoje grande parte dos edifícios não está mais nas mãos do grupo. Por aqui, a rede trabalha com marcas como Sofitel, Mercury e Novotel. A venda dos prédios segue na tendência ali já consolidada no país por redes de varejo e grandes hospitais que vendem em sua estrutura física e depois alugam por meio de contratos de longo prazo, conhecido como operação de sales e leaseback no mercado financeiro. E agora vamos falar um pouco de Estados Unidos, porque a desaceleração da inflação americana levou o Goldman Sachs a estimar que o Federal Reserve deverá começar a cortar os juros somente no segundo trimestre de 2024, ou seja, daqui basicamente um ano. O Banco Americano também acredita que o Federal Reserve, o BC americano, não irá elevar os juros em setembro e possivelmente também não acontecerá na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto de novembro. Segundo o Goldman Sachs, o Fed já teria encerrado o seu ciclo de aperto monetário. Em relatório enviado aos clientes e assinado pelo economista Jan Heitsuitz e sua equipe, o Goldman projeta que no segundo trimestre de 2024 o índice de preços ao consumidor, o PCI, o indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve, terá caído para baixo em 3% na base anual e abaixo de 2,5% em sua base mensal anualizada. Agora, segundo o Goldman Sachs, abre aspas, a motivação para cortar os juros, mesmo sem uma recessão, seria normalizar as taxas em um território restritivo para o neutro, uma vez que a inflação estaria mais perto da meta. O banco pondera, contudo, que a normalização não é particularmente um motivo urgente para cortar os juros e os economistas também percebem um risco significativo do Fed não cortar juros e mantê-los elevados. Segundo o Goldman Sachs, o Comitê Federal de Mercado Aberto poderia não cortar porque a inflação não caiu o suficiente ou porque o crescimento continua forte, o mercado de trabalho aquecido e o maior afrouxamento das condições financeiras poderia ser um risco desnecessário. Vamos ver então o que vai acontecer e se de fato esta previsão do Goldman Sachs em relação ao mercado americano vai ocorrer. Lembrando que na última reunião o Federal Reserve aumentou os juros que hoje estão entre 5% e 5,25% ao ano. Bom, agora a gente fala da Argentina, porque o Banco Central de lá desvalorizou o peso em quase 18% e fixou a taxa de câmbio em 350 pesos até a eleição geral do mês de outubro. Além disso, a autarquia também elevou a taxa básica de juros em 21 pontos bases ali, de 97% para 118% ao ano. A decisão acontece um dia após as primárias presidenciais do país. O índice Merval da Bolsa de Valores da Argentina abriu em queda aí de quase 2%, depois virou e subiu a 5%. Por conta de todas essas repercussões aí da Argentina, a gente vai entender melhor aí, não só a repercussão por lá, mas aqui também, A gente já tem aí algumas novidades em relação ao Planalto, as possíveis atitudes em relação ao Planalto para que amenize ali essa crise em relação às eleições de lá também. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações sobre a Argentina, Carlos. É isso aí, então vamos voltar a falar com Rafael Barros, analista do segmento de saúde da XP. Rafael, de volta conversando então, falando sobre as empresas do setor de saúde complementar. Redditor, por exemplo, uma das que sofreram mais nos últimos dias das quedas do Ibovespa, mas não é a única, temos a DASA também, entre outras. O que você está achando dessas empresas como desempenho na Bolsa e quais
você acha que estão tendo um melhor resultado e quais estão sofrendo, por outro lado, as piores quedas? Quando a gente olha para a Redditor, né, o resultado da empresa no trimestre a gente achou bom. Qual que é o desafio aqui? É uma ação cara. É um papel que, quando a gente olha em múltiplo de lucro, né, que é o principal indicador que a gente olha, esse papel está negociando a mais de 25 vezes o lucro esperado para 2024. Então, assim, essa queda mais recente que a gente viu no papel é muito mais um movimento de ajuste do que algo que está relacionado à performance da empresa em si. A DASA é uma empresa que é uma situação um pouco diferente, tá? O resultado da empresa foi um resultado que a gente até chegou a escrever aqui no nosso relatório, que foi um resultado que a gente achou fraco, mas é um resultado fraco que já era muito esperado. Então, não deveria justificar também uma queda tão forte. A DASA tem uma questão de endividamento mais latente ali, que talvez afaste aí um pouco mais alguns investidores, mas não é não acho que seja aí que o resultado em si tenha sido tão inesperadamente fraco ao ponto de justificar uma queda como a que a gente viu. Tá? Pois sim. Desculpa, tu pode continuar. Não, e é como eu havia colocado na minha primeira fala, né? O que a gente está observando aqui são mais as indicações de recuperação que o setor vem passando e o que a gente consegue enxergar para o segundo semestre desse ano e até 2024, né? Não é o resultado do segundo trimestre, que ainda está muito poluído por esse retorno da utilização, por essa pressão maior pelo setor todo, que deveria impactar o preço das ações. Perfeito. Só queria também completar esse raciocínio falando de Apivida, né, que depois da fusão com a Notre Dame Intermédica registrou uma série de quedas importantes. Estou vendo aqui que basicamente perdeu quase 40% desde a fusão entre a Apivida e a Notre Dame, né? O que você está achando da Apivida como um todo? Essa fusão deu certo? Tem ainda problemas? Há ainda ineficiências? Ou o progresso da empresa está indo na direção correta? O que aconteceu é que por muito tempo, né, depois que a fusão foi anunciada e até quando ela foi de fato sedimentada ali no início do ano, foi assinada pelas duas empresas, o mercado esperava que eles fossem entregar o plano de integração, né, que fossem entregar as sinergias, apresentar as sinergias de forma mais rápida. E aí todo o resultado que vinha acabava frustrando a expectativa dos investidores e o papel vinha caindo, até que ele atingiu ali o seu menor nível alguns meses atrás, para baixo de R$2, inclusive. E aí, naquele momento, a empresa fez uma oferta, né, uma chamada de capital, uma oferta de ações, fez uma operação de sale leaseback para readequar seus passivos e começou a mostrar de forma mais clara quando ela conseguirá mostrar as eficiências dessa fusão, e também teve uma mudança de postura que a gente viu nela, que corrobora um pouco com a minha fala inicial também. Eles tinham uma postura muito voltada para volume, né, para trazer novas vidas para dentro, e isso vinha pressionando as margens deles, porque eles vinham sendo muito agressivos comercialmente para tentar aumentar a base, e aí começaram a olhar mais para dentro de casa, buscar eficiência e a precificar de forma mais disciplinada, vamos dizer assim, os contratos, fazendo com que as margens começassem
a voltar a crescer, né? A sinistralidade começasse a parecer mais controlada. E aí o papel voltou a andar. Então, o que a gente tinha uma dificuldade de enxergar as eficiências que a empresa prometia, né, para a fusão com a GNDI, mas nos 2 últimos resultados a gente começou a ver um pouco mais, um cenário um pouco mais positivo, uma clareza maior de que a empresa consegue entregar redução de despesas e expansão de margem também. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com o setor de saúde. Não sei, Isa, se tem alguma outra pergunta, ou podemos encerrar a nossa entrevista com o Rafael Barros. Não, só para saber qual que é o preferido dele entre o setor de saúde, para o investidor, né? Se quiser apostar em alguma dessas empresas, qual indicaria? Dentro do setor de saúde, a empresa que a gente tem, a ação que a gente tem como nossa top pick é a Oncoclínicas. O resultado sai hoje à noite, a gente tem uma expectativa positiva aí para o resultado. Então vamos ver como é que vem isso aí, mas é a nossa preferida aqui do setor. Perfeito. Muito obrigado, Rafael Barros, analista do segmento de saúde da XP. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Obrigado, um prazer. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. E vamos chamar então o nosso analista técnico, o Rodrigo Rebeck, da comunidade de traders. Muito boa tarde, Rodrigo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Acho que o Rodrigo não está escutando a gente, então vamos voltar aqui no estúdio para dar uma olhada como está o mercado. O aftermarket rolando a todo vapor. Ibovespa cai 1,06%, 116.809 pontos. E o Dux cai 14,46%. Via fecha em queda de 7,03%. E a Cogna 6,10%. O melhor do dia, Alpargatas, seguida por Suzano, e a Copel alta de 1,61%, 1,40% e 1,39%, respectivamente. Dólar volta a subir 1,20% para a moeda americana, R$ 4,96. Petrobras sobe no finalzinho do pregão e no aftermarket 0,13%, R$ 30,60. A Vale cai 2,94%, R$ 62,00 redondinhos para a Vale. Isabela, como fecharam as bolsas lá fora e como fechou também o petróleo? Bom, as bolsas lá fora fecharam todas no patamar positivo, as P500 com alta de 0,58%, Nasdaq com 1,05% de alta e Dow Jones com 0,07% de alta. Temos também os preços internacionais do petróleo que fecharam em queda com as preocupações em relação ao mercado imobiliário da China e também com a própria economia local. A China é o maior importador de petróleo do planeta. Barril Brent com queda de 0,69% aos $86,21 aí. Temos o fechamento do barril Brent. Inclusive aqui, só para a gente, já que a gente está falando de China, né? Acabou de sair uma notícia em relação à economia de lá. O membro do PCOC pede estímulos urgentes para a economia. Membro do Banco do Povo da China, né? Na verdade a sigla seria essa. O Cai Fang alertou para a necessidade de estímulos urgentes para a economia chinesa. Em artigo publicado hoje, segundo ele, a curva do consumo das famílias precisa ser corrigida para que o país não caia em uma recessão do balanço patrimonial. Se a curva do orçamento familiar não for corrigida a tempo, a falta de confiança no consumo dos residentes pode passar ali de um comportamento de curto prazo para um comportamento de longo prazo. Esse comportamento de longo prazo significa que entrar na chamada de recessão do balanço e elencando 3 medidas que precisam ser tomadas então para tentar corrigir esse rumo da economia chinesa. A segunda seria fazer uma reforma no sistema de registro de domicílios para dar moradia a trabalhadores migrantes. E a terceira medida é aumentar os serviços sociais relacionados ao envelhecimento da população. Segundo ele, podemos combinar metas de construção de sistemas ali de longo prazo
com efeitos de estímulo econômico de curto prazo para usar os dividendos de forma para promover a recuperação econômica e a construção de um sistema de bem-estar social. Então, pede o membro do Banco do Povo da China estímulos urgentes para a economia, né? A gente, né, tem um grande destaque aí, que é em relação à incorporadora lá da China, que é uma das maiores incorporadoras chinesas, né, enfrentando aí uma turbulência grande ao tentar atrasar pagamentos de títulos onshore. Isso elevou até a ansiedade ali nos mercados e pressionou Pequim a apoiar o setor imobiliário, que é vital para a economia. As ações da empresa caíram quase 19%, arrastando o índice Hang Seng hoje aí no fechamento. A crise imobiliária junto com a China Evergrande no epicentro da crise da dívida, que agravaram as dificuldades econômicas do país. A confiança do mercado exige ali um suporte do governo para evitar a contaminação, né, Carlos? É um dos grandes destaques também. Aí a China influenciando aí nas ações do mundo inteiro. É isso aí, pois é, Isa, por isso que a Vale também está sofrendo tanto, porque todo mundo está temendo uma recessão na China, ou pelo menos uma contração na demanda. Antes de chamar de novo o nosso convidado, analista técnico, acabou de sair nesse momento o resultado da XP. A XP teve um lucro líquido de 977 milhões de reais no segundo trimestre do ano, uma alta de 7% sobre o resultado obtido um ano atrás, embora o retorno sobre o patrimônio do grupo tenha recuado de 22,9% para 22%. O maior grupo independente de investimentos da América Latina elevou a base de ativos totais de clientes em 21% no período, chegando a 1 trilhão de reais no final do semestre, mas a captação líquida recuou 49% para 22 bilhões de reais. Está mais difícil para a XP captar recursos, então, mesmo tendo chegado a 1 trilhão de reais. Os clientes ativos tiveram uma alta de 11%, chegaram a 4 milhões de clientes ativos, enquanto a base de agentes autônomos de investimento aumentaram 25%. Agora a XP tem 14 mil agentes autônomos de investimento. Então, novidade que acaba de sair, o resultado da XP. Daqui a pouquinho também teremos o resultado da Taurus, que vai sair logo mais, e vamos dar aqui ao vivo e a cores o resultado da Taurus junto com vocês. Enquanto isso, outra notícia, dessa vez lá dos Estados Unidos, a CVC Capital Partners está revivendo planos para abertura de capital após levantar 26 bilhões de euros para o maior fundo de private equity do mundo. A gestora começou a colocar de pé uma nova tentativa de se tornar uma empresa listada em bolsa. Vamos ver então o que vai acontecer. Nesse momento são 5 horas e 30 minutos em ponto. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com o nosso analista técnico. Então não saia daí, voltamos já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto.
Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 5 horas e 33 minutos. E vamos, então, para a nossa análise técnica com o Rodrigo Rebeck, da comunidade de traders. Muito boa tarde, Rodrigo. É um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. Tudo bem com vocês? Boa tarde aos nossos telespectadores, audiência. Agora acredito que esteja tudo funcionando aí, o áudio e a imagem também, para a gente poder conversar. Perfeito, te ouvimos e te vimos forte e claro e muito nitidamente. Rodrigo, 10º pregão negativo para o Ibovespa, dólar que volta a subir beirando os R$5. O que você está vendo no gráfico e quando que essa série de quedas vai terminar, segundo a sua análise? Carlos, se me permite rapidamente aqui, antes de compartilhar o gráfico com vocês, eu particularmente já esperava esse movimento de queda do Ibovespa. Eu acho até que a nossa bolsa ela subiu demais, subiu além do ponto, e o dólar também caiu demais além do ponto, dado esse cenário que nós temos, esse controle de política monetária, não só no Brasil como nos Estados Unidos, os nossos bancos centrais elevando os juros para controlar a inflação. Então, eu acho que o movimento ele pode ter ido um pouco além das expectativas, o que seria mais coerente no mercado, né? Se você me permite, vou compartilhar minha tela aqui, porque eu acredito que a gente, vendo o gráfico, fica mais fácil da gente poder entender. Então, aqui eu tenho o gráfico do Ibovespa, trouxe para vocês o gráfico semanal, para que a gente pudesse entender com uma visão panorâmica de longo prazo os principais pontos da nossa bolsa. Essa região aqui, entre 121 mil pontos, foi a região de máximas do ano passado, de 2023, e a gente pode notar aqui como no começo de 2021 também era uma região de bastante interesse do gráfico, tá? Uma região de Ibovespa que o mercado nos últimos anos entendeu que nesses patamares as nossas ações realmente estavam valorizadas e houve a realização de alguns lucros. Nos patamares inferiores, bem aqui na virada de 21 para 22, a região de 100 mil pontos, ela foi bastante interessante, foi uma região que o gráfico segurou, e lá atrás, lá no passado também a região dos 100 mil pontos, quando o Ibovespa conseguiu superar os 100 mil pontos, também trouxe bastante interesse, bastante notícia, bastante destaque. Ao longo de 2022, a gente pode ver como o mercado chegou para testar essa região entre 100 mil até 95 mil pontos, e nós tivemos um rally muito forte no ano passado, a partir da metade do segundo semestre do ano passado, e a nossa bolsa ela chegou exatamente para testar aqui de novo a região de 121 mil pontos.
começamos 2023 com a Bolsa caindo, porém, quando a Bolsa chegou aqui para baixo de 100 mil pontos até 95 mil pontos, também havia esse sentimento do mercado que a Bolsa estava desabando, que estava caindo, que nossas ações estavam desvalorizando muito, que não era a hora, e justamente a gente tem que tentar prever, antecipar o movimento do mercado. Essa região aqui, as nossas ações no começo do ano, aí, até quase a metade, entre 100 mil e 95 mil pontos, era uma região interessante de suporte, indicando potencial de compra, potencial de valorização do mercado. Deixa eu aumentar aqui um pouco agora para a gente poder ver melhor. E realmente nós tivemos uma entrada muito forte dos compradores, uma primeira esticada até essa região de 108 mil pontos, de 108.500, que era uma região de interesse do mercado. Depois aqui, ó, uma segunda entrada dos compradores na região de 100 mil, e agora esse forte rally, saindo aqui dos 100 mil pontos, passou direto pelos 108.500. Eu acreditava que pudesse haver um teste de 115 mil pontos, mas não foi o que aconteceu. A nossa bolsa, ela passou direto. E olha que interessante, quando chegou para testar 121 mil pontos, bem essa nossa região de topo aqui, deixou essa vela de rejeição por parte dos vendedores, ficou algumas semanas de lado, até a gente via na internet, no Instagram, comentando aí, traders, né, operadores, que a bolsa não ia para lugar nenhum, não subia, não descia. Depois houve uma segunda tentativa de rompimento desse topo, mas deixou esse segundo candle, essa segunda vela de rejeição, bem dentro aqui dessa região importante de resistência do mercado, e a gente vem, ó, 3 semanas de queda, o mercado caindo, tá? Então, quando a gente consegue, quando a gente afasta um pouco o zoom, a gente vê que era uma região de resistência, esse rally de alta, muita gente já realizando lucro, trazendo estoque de proteção. Agora, o que eu acredito? Eu acredito que nós ainda estamos numa tendência de alta, provavelmente essa correção, ela vem a testar primeiro essa região aqui de 115 mil pontos. Aqui nós tivemos uma entrada muito forte dos vendedores esse ano, e a partir do momento que o mercado conseguiu romper 115 mil pontos, essa região ela pode funcionar como suporte. Portanto, eu ficaria atento nos próximos dias perto dessa região de 115 mil pontos, porque a nossa bolsa pode encerrar a correção e voltar a subir. Se caso passar de 115 mil pontos, atenção para esse patamar de preços de 108.500, que teve entrada dos vendedores. A partir do momento que o mercado rompeu, aqui nós tivemos uma entrada forte também dos compradores. Então, agora, para o médio prazo, eu vejo essas duas regiões como potenciais zonas de correção da nossa bolsa e provavelmente uma reentrada dos compradores para essa eventual perna de baixa para continuar subindo, tá? Então, esse movimento aqui de bolsa já era esperado. O que eu costumo falar na comunidade, para os nossos alunos, para os nossos traders? Quando a gente vê um movimento desse, que a bolsa saiu aqui de 97 mil pontos para 123, quase que 30% de valorização, o que a gente tem que tomar cuidado? Muitas pessoas que não têm experiência na bolsa, que não operam, elas veem essa valorização das nossas ações de 30%, então elas, de forma leiga, né, desinformada, elas acabam entrando em bolsa, acabam comprando a bolsa em topo. Então, mesmo dentro de uma tendência de alta, que teoricamente, para a gente comprar, para a gente ganhar no movimento, se você entra na hora errada, você entra em topo, você pode sofrer uma correção, e aí o investidor inexperiente ele acaba ficando frustrado, porque ele não entende, né? A bolsa está subindo, eu comprei, foi só eu comprar, a bolsa caiu. Mas a gente precisa ter uma ideia, a gente precisa ter um panorama realmente aí dos melhores pontos para a gente tentar fazer as melhores operações. Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada nas maiores altas e baixas de hoje. O que você está vendo aí no gráfico? Porque hoje a Dux foi a pior do dia, perdeu quase 15% do seu valor. A Via perdeu 7% e a Cogna 6,10%.
Pets também perdeu forte, aliás, a Pets perdeu 6,39%, aparece aqui no nosso profit da Nelogica. O que você está vendo no gráfico para Cogna, Pets, Dux e também para a Via? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar. Cogna. Vamos dar uma olhada então no gráfico do nosso analista enquanto ele pega. Estamos vendo aqui a análise da Cogna. Pode falar, Rafael, Rodrigo, todo seu. Sim, Carlos, estou abrindo aqui da Cogna. Essas maiores baixas aqui, Dux, Pets, a Cogna, Renner, Via Varejo também, de maneira geral, não criticando essas empresas, mas são algumas ações que eu não tenho em carteira, acredito o setor de varejo, principalmente educação, sentindo um pouco aqui. O varejo, de uma forma geral, eu acho ele muito volátil, muito suscetível a crises, né? Acaba sendo um mercado um pouco mais sensível, e a gente precisa entender, até fazendo a correlação aqui com o nosso Ibovespa, quando o nosso índice chega em regiões de topos, porque o índice, o que ele é? Ele é uma média das principais ações negociadas no Brasil. Então, quando o índice começa a cair, existe essa correlação que deve puxar todas as ações para baixo aqui. Falando para você rapidamente, dessas ações que tiveram as maiores quedas aí, pelo meu critério, pelo meu filtro de valuation, não são ações que eu tenho acompanhado em carteira, tá? Agora, uma ação hoje que eu acho bastante interessante para a gente poder comentar, se você me permite, que eu tenho ela no radar e acompanhando, são as ações da Vale, porque a Vale, sim, ela apresenta, até separei aqui para a gente poder conversar, a Vale, ela apresenta um valuation mais interessante, porém sofrendo nesse momento, mas é um assunto que a gente pode conversar aqui, tá? O valor do papel na casa de R$ 62,00, ele vem trazendo um yield para a gente no último ano de 8,5%, não é um dividendo ruim, apesar de estar abaixo hoje da nossa Selic de 13,25%, a gente tem os juros reduzindo agora, mas vinham de um patamar elevado, mas a Vale é uma ação que ela tende a remunerar bem o investidor aí na ponta dos dividendos. A gente pode ganhar, a gente pode fazer operações interessantes com a Vale para você ganhar com a valorização do papel e também com os seus dividendos. Quando a gente pega aqui o lucro por ação de 12,54 no último ano, a gente tem um PL de 5 anos de ter o retorno, o payback do nosso investimento. Isso aqui é bastante interessante porque indica que a Vale, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no gráfico, mas indica que o papel tem potencial para poder se valorizar. O VPA é importante também a gente dar uma olhada, seria o preço justo na casa de R$ 41,00, a gente comprando a 62, vamos pagar um ágio de 62%, mas ainda abaixo do PVP de 2, sem pagar acima do que seria o dobro do preço justo do papel. Questão de endividamento da Vale bastante baixo, isso aqui é importante quando a gente vai para a Bolsa, a gente identificar companhias com endividamento baixo para diminuir bastante o risco de falência da companhia. A gente coloca o dinheiro numa ação, a gente quer tentar trazer o menor risco possível para a nossa carteira. A Vale mostrando um faturamento bastante interessante, bastante elevado, acima dos filtros aqui que eu utilizo de 15%, um operacional no positivo, conseguindo transformar esse faturamento em margem líquida de quase 30%. Então a Vale, ela consegue gerar caixa para enfrentar eventualmente dificuldades, fazer novos investimentos, compartilhar também esse lucro com o investidor na forma de dividendos. A Vale vem sofrendo, mas olha que interessante, a gente tem, a Vale é uma das ações com maior peso no Ibovespa, agora ela já está dentro de uma região muito interessante de suporte, entre 64 até 55. A Vale é uma ação que eu venho acompanhando na minha carteira, porque mesmo nesse momento de queda, logo no começo de 23, ela atingiu de novo os R$ 96,00, que é a região de máximas históricas do papel. Nos últimos 3 anos, bateu lá nos 96 e caiu. Nesse momento, pode ser uma chance de alocação em Vale depois de uma queda de 35%.
com a companhia apresentando bons números. O que a gente não pode se assustar, o que a gente não pode ficar ansioso nesse momento aqui do mercado. Ibovespa, como eu mostrei para vocês, uma região de topo corrigindo. Então, se a gente ficar de olho na Vale, a gente pode ter gatilhos interessantes na ponta de compra por aqui entre R$ 64 e R$ 55 reais. Agora, a Vale é bastante sensível ao mercado chinês. Hoje a China é o nosso maior parceiro comercial. A gente exporta muitas commodities para os chineses, são os nossos maiores compradores. E nessa cesta de commodities vem a compra do minério de ferro, principalmente focado no mercado imobiliário, que hoje, nessa segunda-feira, chamou bastante atenção. Até vi a Isabela comentando alguns instantes atrás, a questão aí da Country Garden, que era a maior incorporadora do mercado imobiliário da China, o mercado imobiliário, né, tentando rolar esse calote da dívida, tentando reorganizar o seu financiamento, e quando o minério de ferro cai, automaticamente tende a desvalorizar também as ações da Vale. A gente precisa acompanhar um pouco mais de perto como que desenrola esse cenário do mercado imobiliário da China, porque na China, eu não sei, eu tenho a impressão que a gente não consegue antecipar os fatos, a gente só fica sabendo depois que a bomba estoura. Então vamos ver qual que é o tamanho do rombo. O caso da Evergrande, algum tempo atrás, parecia ser um colapso sistêmico do mercado, mas o governo chinês acudiu para evitar esse colapso. Então a gente fica na expectativa que essa situação possa ser resolvida para que não haja uma crise maior no mercado imobiliário. E aí a gente vai acompanhar porque agora o segundo semestre de 23 são meses que a gente espera uma certa recessão, uma crise um pouco mais leviana por causa dessa política de aumento de juros nas principais economias do mundo. Então, o mercado como um todo, a gente vê a China aí, o principal polo industrial do mundo, deve sentir, como já vem sentindo. A gente acompanha os últimos dados aí de balança comercial e de PIB na China, mas vamos acompanhar com calma. Deve ser um período, alguns meses de ajuste da política monetária, a gente chegar nos patamares de juros que sejam suficientes para trazer as inflações para dentro da meta. Até tem aqui o gráfico também dos Estados Unidos. Então, até o final do ano, a gente deve ter esse ajuste das economias, e depois, para 2024, tudo estando estável, a gente deve ter os mercados em velocidade de cruzeiro de novo. Perfeito. Últimas transações que eu queria comentar com vocês são as maiores altas de hoje. Alpargatas foi a melhor do dia, seguida por Suzano e CPFL. O que você está vendo nos gráficos para essas três ações? Alpargatas, Suzano e CPFL. Vamos dar uma olhada aqui, Carlos. Vamos ver as ações que mais subiram nesta segunda-feira, dia complicado para a Bolsa, né? Que a gente está vendo agora, 10ª queda consecutiva. E o que temos para o gráfico de Alpargatas? Está carregando aqui. Até que essas poucas heroínas aí da Bolsa hoje, né, Carlos, que a gente vê altas aí na casa de 1,5%, 1%, nada muito assim extravagante, né, porque a gente teve o pregão, particularmente a nossa Bolsa inteira caindo. Alpargatas aqui no gráfico, a gente nota como realmente vem de uma região de mínimas. Região de mínimas aqui do papel. Aqui a casa de 6,80 já fazendo um fundo no gráfico semanal. Esse movimento aqui é bastante importante. Quando o mercado faz um fundo, corrige, faz um fundo mais para cima e começa a subir, a gente pode ter a inversão de tendência. Então, nesse ponto, o mercado vinha caindo. Quando ele começa a realizar esses movimentos aqui, a gente pode ter uma inversão de tendência do papel. É interessante a gente prestar atenção. Tivemos esse fundo aqui mais para cima, esse pivô, vamos pegar esse ponto aqui, na casa de 11,5, mais ou menos 12, realmente o papel trabalhando aqui para cima pode desencadear uma tendência de alta. Alpargatas que já vem caindo desde meados de 21, companhia sofrendo, Alpargatas sofrendo bastante aqui no Brasil, apesar de algumas operações
interessantes em cenário positivo no exterior, mas o varejo aqui no Brasil como um todo sentindo bastante, né? Depois CPFL sempre uma companhia de energia, sempre acaba sendo uma das preferidas da carteira dos investidores por ser um mercado um pouco mais estável, bom pagador de dividendos, o setor de energia elétrica, deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhada. O setor de energia elétrica ele tende a ser mais estável porque é possível você calcular, né, você ter uma previsão do seu orçamento, dado a sua área de atuação e a população, porque numa necessidade, numa crise, a última coisa que as famílias deixam de pagar é justamente a conta da luz, da energia elétrica, porque é algo que todo mundo precisa, que todo mundo necessita aí nos gráficos, nos seus lares, né? Então a CPFL, como outras similares aí na bolsa do setor de energia, tendem a ser menos suscetíveis a crises, tendem a ser menos voláteis, e aqui o papel Valente, CPFL, acima dos, vamos colocar aqui 35, que fica fácil da gente entender, da máxima histórica, trabalhando aqui acima da máxima histórica. Até esse candle foi bastante importante, superando as máximas, depois o mercado corrigiu, deixou aqui esse candle de entrada dos compradores. Vamos ver, no gráfico semanal, o papel trabalhando em tendência de alta, é uma região de topo, a gente sempre precisa tomar mais cuidado para não ficar mal posicionado em compras em topo, mesmo numa tendência de alta, como eu comentei ali com o Ibovespa, mas as ações de energia elétrica sempre aí com viés defensivo na carteira por serem mais estáveis e melhores pagadoras de dividendos. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado ao nosso Rodrigo Rebeck, da comunidade de trader, analista técnico desta segunda-feira, por ter estado conosco no nosso closing da BMC. Muito obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado a vocês, pessoal. Grande abraço. Muito obrigado, um abraço e vamos para o gráfico do dia desta segunda-feira, falando dos países que mais compram produtos na AliExpress. Então temos aqui quais são os principais compradores de produtos na empresa, na gigante chinesa, e temos a Espanha, primeiro país em termos percentuais, 38% dos produtos da AliExpress vão para a Espanha. Em segundo lugar, os Países Baixos, a Holanda com 28% e depois o Brasil, terceiro maior comprador de produtos da AliExpress com 25%. Então temos aqui o ranking de países que mais compram produtos na gigante chinesa. Lembrando que desde a semana passada não há mais no Brasil a isenção de $50, aliás, para produtos importados pela AliExpress ou também por outras empresas, como por exemplo a Shein. Gente, 5 horas e 55 minutos, terminando o nosso closing desta segunda-feira com o Ibovespa, que termina o dia em queda de 1,06% aos 116.809 pontos, e o Dux cai 14,45%, havia 7,03%, a Cogna 6,10%. Por outro lado, Alpargatas, melhor do dia, seguida por Suzano e CPFL, que fecharam 1,71%, 1,38% e 1,02% de alta. Dólar volta a subir nesta segunda-feira, 1,24% de alta para o dólar, R$ 4,96. Bom, muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado, Isabela Takaki, sempre um prazer compartilhar a bancada com você. Valeu, Carlos Cauto. Obrigada pela audiência, a gente se vê amanhã, até mais. É isso aí, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até amanhã. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News.
BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando